No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir quando vai ao ar? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Sempre que buscamos as respostas, elas nos chegam, e eu espero estar sendo útil a quem ousa questionar. Sigamos buscando as respostas para entender o mundo ao nosso redor. Você tem perguntas sobre animais? Envie suas perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Para quem ouve a expressão balaio de gato, entende de imediato que se faz referência a algo bagunçado, onde a desordem impera. Um balaio cheio de gatos pode ser muito mais fofo que bagunçado. Isso depende de quem o olha. Mas quem sou eu para negar que eles adoram uma bagunça? Gatos pulam, derrubam, arranham, arremessam do alto, e eu ainda acredito que eles tentam acertar alguma cabeça. Uma pesquisa comprovou que a internet literalmente virou um balaio de gatos. E não é porque há uma infinidade de informações discordantes que trazem opiniões das mais diversificados intelectos e crenças que bagunçou e bagunça a cabeça de muita gente com tanta discrepância. O balaio de gato referido é simplesmente porque os gatos estão dominando as mídias sociais. Segundo a pesquisa realizada, vídeos com gatinhos são os mais vistos em vários países, e o Brasil está entre eles. E isso me põe a pensar na quantidade de pessoas loucas e desocupadas que passam o dia filmando e fotografando seus gatos, esperando que eles façam algo memorável. E já estou eu aqui pensando nas pessoas que não resistem e perdem alguns minutos do dia vendo essas fotos e filmagens memoráveis. E eu estou entre elas. Os gatos se lambem e é lindo. Os gatos se aconchegam e ronronamos com eles. Os gatos brincam e estamos rindo sem perceber. Os gatos caem e, ops, mais risos. E mente quem diz que nunca sorriu com algum vídeo de gatinho na internet. Comprovado como terapia, ver um gato correndo atrás de uma luz ou enfiando a cara em um espelho tentando pegar o seu algoz refletido pode ser bem hilário. Inevitável não rir de algumas situações, mas quem os ama, em alguma dessas peraltices, acaba por se questionar se o pobre bichano não se machucou ao cair, errando miseravelmente o cálculo ao tentar pular em um telhado. Gatos em caixas talvez sejam mais comuns que gatos em balaios. E se quiser ver seu gato feliz, dê uma caixa de presente a ele. Eu garanto que ela será utilizada até o seu fim, para dormir, brincar, afiar as unhas e se esconder e dar um susto em algum transeunte desavisado. E quando o papelão já estiver em frangalhos, ele ainda estará brincando, distribuindo os pedaços pela sua casa. Ah, bichanos, como não amar? Quem nunca se perguntou o que um gatinho pensa quando se enrosca em nossas pernas, muitas vezes a ponto de quase nos derrubar? Ou quando caçam e atiram o pobre animal morto aos nossos pés? Ou quando nos dão aquela cabeçada na mão bem na hora que estamos com uma xícara de café quente? Ah, bichanos, por que os amamos? Há séculos eles são tidos como animais sagrados, guardiães de portais para outros mundos, nos inspiram a amar, mas também a odiar.
Sim, ainda existem pessoas que acham bonito dizer que odeiam gatos. Outras preferem não dizer, mas praticam cada desamor que... Melhor parar por aqui e não dar ideias aos desamorosos. A popularidade dos bichanos na internet deve ser por causa desse fascínio, ou talvez apenas a loucura dos seus tutores, ou a loucura dos milhares de outros loucos que assistem. Afinal, é mais barato que pagar terapeuta. Bagunça por bagunça, eu ainda advogo a causa felina, pois que as pessoas ainda são maioria nessa de bagunçar. Nem precisamos de um balaio, basta pensar, olhar, ou para bagunçar de vez esse assunto, basta aportar em Brasília. Os balaios por lá são em centenas de salas, em dezenas de andares e tem mais gatuno, sem ofender os adoráveis felinos, do que podemos contar. E o negócio de bagunçar no balaio por lá é tão rentável que a lista de pretendentes a desordeiro social não para de crescer. O ouvinte quer saber. Eu dei uma prévia sobre esse assunto no segundo programa, quando falei de metempsicose, e prometi trazer mais informações. E eis que, em conversa com uma amiga, o assunto veio à tona e ela me perguntou: o que acontece com um ovoide? É verdade que ele precisa refazer a fase animal? E se sim, isso não seria involuir? Olá, amiga. Obrigada por proporcionar essa pergunta. Décadas atrás, era apenas nos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que encontrávamos informações sobre ovoides. Eu creio que foi ele a trazer mais informações sobre essa condição a que o espírito se sujeita. Mas já é possível encontrar em alguns livros de Divaldo Franco o assunto sendo abordado. E, recentemente, tive a satisfação de encontrar o livro que fala sobre a desencarnação de Santos Dumont e várias informações sobre o tema ovoides. Para quem não sabe, a ovoidização acontece quando a realidade do espírito ao chegar ao mundo espiritual é dura demais. E ele recua, foge para dentro de si mesmo, protegendo-se das imagens e lembranças que o assolam. Nessa de recuar, ele vai perdendo a forma e pode encasular dentro de si mesmo, restringindo sua forma a algo que lembra um ovo. Daí o nome ovoide. Os ovoides são muito buscados e usados por criminosos dos abismos trevosos para hipnotizar suas vítimas encarnadas. Virou um produto de troca, uma forma de conseguir favores dos mais poderosos. No livro Libertação, de André Luiz, há relatos surpreendentes sobre o uso dos ovoides e há algumas poucas explicações sobre o assunto, pois poucos ousam dizer que um ovoide precisa reaprender a ser gente, pois que perdeu sua forma humana. Então, um ser humano pode voltar a ser animal? Vamos analisar com cautela e bom senso. Sabemos que quando lesamos um membro do nosso corpo ou de outros, podemos ter que passar por situações de deformidade físicas em vidas futuras, limitações ou mesmo a falta desse membro lesado. Agora, imagina perder toda a forma física. Ovoides não possuem mais forma, ela se foi. A solução é ir reencarnando, mas sem forma física, como ele produzirá um corpo? Sabemos que é nosso perispírito que molda nosso corpo futuro, mas sem ele, como fazer? Vou ler um trecho do livro Ícaro Redimido, escrito por Gilson Freire, que fala sobre Santos Dumont e sua quase ovoidização. Aqui vai um pequeno trecho. Várias encarnações em condições precárias poderão proporcionar-lhe o refazimento do espírito. No exercício paciente de novas e dolorosas experiências de vidas, sua trajetória evolutiva será restituída. Ainda assim,
com graves danos às suas conquistas atuais, que praticamente se perderão. A memória de suas últimas experiências na carne será desfeita quase por completo, tornando-se de difícil acesso, por se verem resvaladas para os porões ocultos do subconsciente. Pouco proveito ele tirará de suas últimas e preciosas lições de vida. E como vimos, toda mudança de fase de vida requer a recapitulação das fases precedentes para se reiniciar, sendo a reconstrução nada mais do que uma rememoração. Segundo o texto, que se refere a Alberto Santos Dumont, que não chegou à ovoidização completa por interferência de amigos superiores. Tudo o que ele conquistou sofrerá graves danos, quase se perdendo por completo. Agora imagine quem fica séculos como ovoide. O ovoide é uma verdadeira regressão biológica, representando o colapso da forma e da consciência. Sendo assim, como voltar ao que era? Será preciso reaprender, não é? Ele retomará um caminho já percorrido para recuperar suas lembranças e trajetórias. Em alguns casos, é necessário sim reencarnar entre animais ou entre selvagens de outros mundos. Isso seria involuir? Quando reencarnamos, involuímos? Pois que o processo de reencarnar pouco difere de uma ovoidização. Para entrar no útero materno, nos recolhemos até perder totalmente a consciência e a forma humana. E quando entramos em reconstrução, recapitulamos rapidamente toda a evolução biológica já percorrida. E em curtos 9 meses relembramos os milhões de anos já passados na carne. Isso é ciência, não estou especulando. Resta refletir. Um espírito que perdeu todo o seu referencial humano, que esqueceu como é construir um corpo humano, criará o quê? Dentro dos meios espiritualistas, já há termos como evolução primária, secundária e até mesmo terciária, que nada mais é que todas as vezes que o espírito precisou voltar para seguir. Talvez a crença da metempsicose tenha nascido dessas necessidades de retomar corpos de animais para conseguir relembrar sua trajetória. A certeza de que não evoluímos espiritualmente talvez esteja carente de mais informações, de mais estudos e mentes abertas. Dentro desses meios espiritualistas dizem, inclusive, que muitos dos animais que conosco convivem são humanos em evoluções secundárias, por isso são tão inteligentes, quase como um humano nas atitudes. Mas isso eu deixo para o amigo refletir, estudar e decidir dentro da própria crença. Foi notícia. Já ouviu o termo equidemomania? Palavra nova, transtorno novo. Mais uma doença para a coleção de distúrbios mentais da nossa sociedade perturbada. Equidemomania é o vício por viagens. Sim, se você faz obrigatoriamente no mínimo 2 viagens de lazer por ano, já está enquadrado nesse transtorno. Mas relaxe, você ainda é normal, pois que algumas pessoas mal chegam de uma viagem e já estão planejando a próxima, gastando mais do que tem, parcelando em dezenas de suaves prestações. E se o amigo viajor pensou no que pode ter de errado em viajar, afinal viagens são culturais e inofensivas, eu digo que pode ter algo de muito errado com sua vida. De onde vem essa necessidade incontrolável por viajar? A sede por conhecer outros países, suas gastronomias, culturas, a vontade de ser descolado ou descolada e ter assuntos legais para postar nas redes sociais, ou simplesmente a fuga de tudo e todos. E para quem gosta de viajar e levar os pets, certifique-se de que eles terão segurança. Foi notícia, recentemente, a turista que deixou seu cãozinho dentro de um armário para visitar um famoso castelo na Alemanha.
mesmo sendo alertada e criticada por outros turistas que presenciaram a cena. Apesar de ser um dia quente de verão e o armário já estar parcialmente ocupado por um carrinho de bebê, a mulher, sem titubear, trancou o animal de estimação dentro do pequeno espaço para ficar livre e visitar o castelo. A equipe de segurança foi alertada sobre a situação e libertou o cachorro, que felizmente estava bem. Animais e viagens. Quem se esqueceu do incidente que matou o Golden Retriever Joca em 2024? Ainda é notícia e, com certeza, ao menos assim eu espero, dessa fatalidade nascerá uma lei para regulamentar o transporte de animais de grande porte. Outros países já estão um passo à frente. Alguns possuem médico veterinário nos aeroportos e local apropriado antes e depois do embarque, para que o pet não fique na caixa, sob o sol ou em locais quentes, pois que a morte de Joca foi parada respiratória pelo calor extremo. Quer viajar? Viaje, você tem todo o direito, mas não coloque nenhum animal em risco. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Ele é cinquentão, mas nem parece. Com a jovialidade de um adolescente, ele segue saltando entre prédios, deslizando rente aos fios e lutando com vilões de todos os tipos. Mas não pense em um forte e atlético super-herói. Ele é bem franzino, quase um menino. Um nerd sem graça que ganha poderes quando picado por uma aranha radioativa. Se você curte o universo Marvel, sabe de quem eu falo. E se curte o universo DC, deve ter torcido o nariz, mas também sabe de quem eu falo. Nessa onda de competição, os dois mundos, de Vingadores, defensores irados e revoltados, se atrelam na disputa para ver quem junta o maior número de nerds nas portas dos cinemas. Eu adoro a Marvel, a genialidade de Stan Lee, sempre fazendo uma participação cômica em seus filmes. Com certeza vai deixar muita saudade. Mas eu amo o Superman. Sem dúvida alguma é meu super-herói favorito. Não me culpem, tenho uma queda por extraterrestres lindos e moralmente perfeitos. Mas para os fãs aficionados que brigam em redes sociais, que ofendem amigos, que tentam provar que a tal da Marvel é melhor que a tal da DC, amigos, que triste. Tanta coisa real e importante acontecendo ao seu redor e você querendo saber quem bate quem nas bilheterias, realmente muito triste. Mas você poderia me dizer o que é 5 vezes mais forte que o aço e pode parar um avião em pleno voo? Não, não é o Superman. É maleável, serve como abrigo e proteção? Não, não é a capa do Superman. Solidifica em contato com o ar, pode ser comida, expelida e reaproveitada? Não, não é a gororoba que o Superman veio comendo de Krypton. E se quem passa perto pode ver e quem passa muito perto pode se prender, você já se perguntou os motivos da aranha não ficar presa na própria teia? Eu sempre me questionei disso. Afinal, se ela prende besouros, não seria difícil a própria aranha ficar presa. Não seria difícil, mas seria engraçado. Já imaginou uma aranha desastrada sem conseguir se desprender? Por favor, senhor mosquito, me ajude. Tive um pequeno acidente. Bom, o mosquito daria uma bela gargalhada e com certeza sairia literalmente zunindo dali. Mas não é assim. Ou não costuma ser assim. As teias de aranha são 5 vezes mais fortes que o aço. E se existisse uma teia da espessura de um lápis, ela seria capaz de parar um Boeing 747 em pleno voo. As aranhas tecem suas teias soltando um líquido do abdômen que se solidifica ao entrar em contato com o ar. Mas elas deixam estrategicamente alguns fios com cola e outros secos. Sendo assim, elas só andam pelos secos, estão sempre limpando as patinhas, tirando qualquer resíduo de cola. Mas e se prender? Elas abandonam uma perna, ou 2. Quem nunca viu uma aranha perneta?
Então, olhe para as teias que está modelando nesse exato momento. Com esmero, nós tecemos algumas situações que nos favorecem. Usamos o melhor de nós para juntar e colar os fios. Queremos o melhor sempre, merecemos, não é? Olhe novamente a sua teia. É aconselhável seguir por ela? Sabe onde pisar? Fio seco, com cola, sem cola. Vixe, esqueci. Acho que pisei em fio errado. Lá se vai uma perna. Na vida é assim. Tecemos nosso próprio caminho. Criamos nossas armadilhas, mas nem sempre sabemos escolher os fios secos. Algumas vezes, quase sempre, pisamos na caca mole que deixamos na retaguarda. Então, cuidado. Situações que supostamente o condenam, provavelmente foram tecidas por você mesmo. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. E pegando um gancho no assunto ovoides, aqui vai a dica do livro que conta a história de Santos Dumont após seu suicídio. O livro Ícaro Redimido, escrito por Gilson Freire pelo espírito Adamastor. O livro é surpreendente e nos mostra uma realidade diferente daquela que nos fizeram crer quanto ao suicídio de Santos Dumont. Não foi por ver sua criação ser usada na guerra que ele se suicidou, mas sim por orgulho em não ter sido reconhecido no mundo todo como o pai da aviação. Como sabemos, os irmãos Wright realizaram o invento quase que ao mesmo tempo que Santos Dumont, e foram eles os escolhidos para receber as glórias quando o assunto é a invenção do avião. Não bastou ao nosso pai da aviação ser reconhecido no seu país, entre seu povo. Ele queria as glórias mundiais, e isso o condenou. O livro ainda aborda de forma muito detalhada e científica o assunto ovoides e o que acontece com um espírito que regride de tal maneira. Vale muito a pena ler o livro Ícaro Redimido, escrito por Gilson Freire. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Quando Jesus nos aconselhou a sermos como o sal da terra, ele pode ter pensado em inúmeras coisas. Podia se referir ao valor que o sal representava naqueles dias, pois era tido como moeda de troca, valioso, referencial nas classes altas. Mas ele poderia estar nos dizendo também para sermos o diferencial, aquilo que dá sentido, sabor à vida. Eu interpreto assim. O sal sozinho não tem valor. Impossível encher uma colher dele e colocar na boca. Ele precisa agir humildemente em contato com outros alimentos. Precisa ser em doses pequenas, pois se houver abuso, ele perde o valor. Mas sempre presente, na dose certa, ele muda tudo. Quem nunca ouviu ou mesmo disse, pessoas sem sal, ou para aquelas situações difíceis, hoje o dia foi salgado. Oscilando entre dar sabor ou estragar um prato, o sal segue seu papel de vilão e mocinho na mesma receita. Platão dizia que era uma graça dos deuses, e há papiros do Egito onde um faraó faz referências a um prato de legumes com sal, como sendo a coisa mais deliciosa que existia. Uma mesa sem um saleiro? Na antiguidade, sinal de inimizade na certa. Afinal, que me diz de uma salada sem sal? E o nome salada vem de onde? Aposto o seu salário que você não sabe. Salada, salário, soldo, soldado. Tantas palavras nasceram dessa pequena pedra que mais se assemelha a um minúsculo diamante quando olhada de perto. E é assim que o queremos, bem perto, bem à mão. Ele navega fartos nas águas dos oceanos, grutas e no solo, mas acredite, até que se descobrisse que ele está presente em todo o planeta, ele foi um dos bens mais disputados na história humana. Provocou mais guerras do que o ouro e a prata juntos. Foi o primeiro refrigerador da humanidade, usado amplamente para preservar os alimentos, inclusive entre os faraós que usavam o sal durante a mumificação. E você ainda pode usá-lo para espantar as bruxas, ou para atraí-las, depende de como você as vejas.
Sal esparramado? Mau agouro. Pegue um punhado desse sal e jogue para trás do ombro esquerdo. Assombrações? Nada que um bom sal grosso não resolva. Aliança de sal, estátua de sal, oferendas de sal, a Bíblia está cheia de referências a ele. Hoje, ele é tão banal que se alguém bater a sua porta pedindo alimento para montar uma cesta básica, já vão logo especificando, exceto o sal. Ah, pobre, já teve seu posto de soberano e agora é excluído descaradamente dos itens essenciais. Apesar de o sal branco refinado ser de baixo valor aquisitivo, existem os primos ainda da realeza. Sal rosa, negro, vermelho. E por que a vaca come sal? Sem ele não há vida. Sem o sódio, o sangue não transporta o oxigênio. Nossos músculos param, inclusive o coração. E os animais, assim como nós, também precisam de sal. E foi assim, dessa necessidade dos bovinos em comer sal, que o homem começou a descobrir onde encontrar a tão cobiçada e pouco entendida substância. Aonde a vaca vai, eles iam atrás. Todos os animais buscam pelo sal, pois ele está em tudo, nas plantas, água, terra, e nosso corpo libera muito sal no dia a dia. Sendo assim, precisamos repor. Nos dias atuais, o nosso sal, assim como o sal do gado, é enriquecido com outras substâncias. No nosso caso, o iodo passou a ser obrigatório para evitar problemas nas glândulas tireoides, pois o iodo é pobre na nossa dieta diária e como não resistimos a um saleiro, seja o sal para os que te rodeiam, pois é aí que está a sua terra. Você sabia? Você sabia que as lagartixas não são venenosas e nem transmitem doenças ao ser humano como sua mãe ou sua avó lhe ensinou? Então lembre-se disso quando pensar em atirar sapatos nas paredes. O que acontece, e que já foi comprovado, é que elas podem ter algum tipo de fungo ou bactéria na pele que podem causar algum mal-estar em humanos. Então nunca lamba uma lagartixa. Se soubéssemos a importância de uma lagartixa dentro de casa, encomendaríamos um casal sempre que nos mudássemos para uma casa nova, pois elas estão sumindo das nossas paredes. E os motivos são muitos: a urbanização, o preconceito e o extermínio que advém disso, já que as pessoas as associam com insetos e automaticamente como algo a ser exterminado. Elas são répteis, assim como jacarés, e a semelhança não é mera coincidência. Não é o máximo ter uma miniatura em suas paredes, dando ar da graça eventualmente? Aqui em casa é pura festa quando elas resolvem passear, mas eu sou suspeita. Não deixo matar nada, nem mesmo baratas. Então, ter lagartixas é um grande aliado na minha vida, pois que são predadores naturais. E se em casa que tem gato, os ratos passam longe, em casa que tem uma lagartixa, as baratas e outros insetos menos bonitinhos vão pensar 2 vezes antes de sair do seu buraco. Cuide das lagartixas que aparecerem na sua casa. Não as mate, pois que elas são animaizinhos incríveis. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho. Que você tenha um domingo abençoado na companhia de Jesus e no aconchego de Maria. Para essa semana, muito amor e respeito para todos os animais. Fiquem com Deus e até o próximo programa.